Volta às aulas quase que oficial, né? Para a maioria das crianças e dos adolescentes, voltou de vez, volta à rotina. E a gente traz um alerta importante: a alimentação das crianças e dos adolescentes, das famílias, né? Como um todo. Mas olha só, a obesidade infantil está avançando no Brasil. Hoje, 1 em cada 3 crianças e adolescentes tem excesso de peso. Os riscos já aparecem na infância, com maior chance de problemas cardiovasculares, como infarto e AVC e outros problemas também, né, que a obesidade traz. Como é que está a alimentação por aí, hein? Ultraprocessados, açúcar, bebidas adoçadas, muito tempo de tela, pouco exercício físico, pouco esporte, pouca caminhada, sedentarismo estão aí entre as principais causas. E a pergunta que fica, né? Como é que a gente pode ajudar as nossas crianças, as crianças grandes que dão trabalho também, os adolescentes, a terem uma vida mais saudável, né? Deixa eu sentar aqui e conversar, que minha mesa tá linda hoje. Bom dia, meninas. Eu tô aqui com a doutora Poliana Guarsoni, médica endocrinologista pediátrica. Bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Bruna, pela oportunidade de a gente falar de um tema tão importante, né? Levar um pouco de conhecimento e ajudar as famílias. Sem dúvidas. Obrigada a você pela presença. Tô aqui com a Núbia, que é mãe da Maria Clara. Bem-vindas. Bom dia. Bom dia para vocês. Deixa eu começar com a Maria, gente. A gente tem um antes e depois dela. Maria, a sua infância foi marcada aí pelo sobrepeso, né? Conta pra gente. E hoje a gente vê que você tá bem diferente, certamente mudou de vida, mudou os hábitos. Mas como é que foi esse antes e depois? A gente vê ali sua fotinha. Como é que foi essa questão da alimentação na sua infância, Maria? Então, antes, né, de eu começar o tratamento com a doutora Poliana, eu tinha uma alimentação marcada pelo descontrole. Eu comia, assim, tudo que eu tinha para comer e então, se eu queria, eu tinha um vício muito grande com leite, né, lactose em geral, assim. Sim. Então, se eu estava tomando um copo de leite, eu queria 2. Se eu estava comendo um pão, eu comia 3. Então, eu comia em grandes quantidades, porque a questão do emagrecimento não é você não é você parar de comer tudo aquilo que você gosta, é você comer em quantidades corretas. Controlando ali. Né? Exato. Então, quando eu não tinha tratamento, quando eu não tinha essa noção, eu comia exageradamente. E isso também começa em casa. É um acordo que você faz com a família. Não adianta de nada a sua família querer que você emagreça se ela não contribui com isso. Imagina, então, você comendo salada ali do seu lado, seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo comendo uma batata frita. Não rola, exato. Né? Então você está ali no fim de semana, o que você precisa é que haja ali um acordo familiar, porque senão vai chegar em um domingo e a sua família vai querer ir comer pizza, e aí é complicado. Certamente. E o que mais, assim, você falou do leite, né, da questão do leite, mas o que mais você se lembra, assim? Quantos anos você tinha ali, Maria? Eu tinha ali por volta de uns 10, isso aí eu tinha 9 anos. Bem novinha. Você lembra de outra coisa também que você comia muito, assim? Gostava muito de chocolate, de sorvete? Tinha algo que você tinha muito na sua rotina? Sorvete eu comia demais. Sério? Quando você vai na praia e aí você compra aquele picolé, eu não comia eu comia 3, 4. E aí era uma coisa que eu gostava bastante, leite condensado. Olha! Uma perdição. Eu comia puro, né, Maria? Eu comia puro, escondido dela, eu ia na cozinha, ela estava trabalhando, e aí eu ia na cozinha, comia na colher, era terrível. Complicado. Já vou te perguntar qual foi o start para essa mudança. Mas, mãe, deixa eu conversar com você depois desse depoimento da Maria. Como é que era isso, né? A gente trabalhando fora, muitas vezes não consegue acompanhar 24 horas. Como é que para vocês, como família, era tentar estabelecer essa questão da alimentação com a Maria? Bem, o problema maior da minha casa, né, da nossa casa, foi a minha ausência mesmo, porque eu conseguia controlar. Sim. Na minha frente, eu conseguia controlar. Verdade. Mas quando eu saía para trabalhar, eu me ausentava muito, viajava, a família ficava com dó. A realidade é essa. A criança pede e não consegue falar nada, exatamente. Né? E aí, a quantidade, entendeu? Era assim, ela não se contentava com um copo de leite, com um prato de comida, então sempre em dose dupla.
Sempre era assim, pedia uma coisa, na sequência queria mais, né? Isso aí. E a situação foi se agravando depois dos 7 anos. E a pediatra não conseguia entender, a gente não conseguia entender. Falava, na minha frente, ela come normal. O que está acontecendo, O que está né? acontecendo? Ela me pedia, eu falava não e pronto. Mas na minha ausência... A coisa rolava mais solta. Né? E aí ela encaminhou para endócrino, que é a doutora Poliana, que foi um anjo na nossa vida. Eu falo assim, que 50% foi ela e 50% a família. Ela indicou uma nutri maravilhosa, Legal. que é pediatra, tá? É muito importante isso, levar uma né? criança em alguém que cuida de criança. Isso foi fundamental. E eu levei a família também para pediatra. Olha só. Para pediatra não, para endócrino e para doutora Poliana. Que legal. Então eles ouviram dela, porque as taxas dela estavam altíssimas. Estavam assim, 500, 700. Olha só, para a idade, né? Que perigo. E aí começou a batalha. Não foi fácil, foram muitas lágrimas no consultório. Imagina. É uma luta, muitas lágrimas dentro do prato. Então, assim, e o segredo é não comprar. Se não tiver dentro de casa. Se não tiver, não faça, exatamente. O doutora Poliana, que depoimento, hein? De mãe e filha. É uma batalha que não é só delas. Muita gente que está assistindo a gente também está enfrentando isso. E fazer essa virada, muitas lágrimas, né? Você muitas falou. Lágrimas. Não é tão fácil quanto parece, quanto a gente vê na internet também as pessoas falando dessa mudança. Me chama a atenção no depoimento delas a idade da Maria Clara, né? 7 anos, 9 anos. Sim. É muito nova para estar com essas taxas tão altas, né? Verdade. Alimentação. É verdade. Na verdade, Bruna, assim, é um depoimento até que me emociona, né? Porque na hora que o Nubia fala assim, 50% da endócrina, 50% da família, não é nada disso. É uma responsabilidade muito grande ali da família, porque é uma mudança de hábito da família, né, em si, não é uma mudança de hábito só da criança, não é o que eu falo ali, é o que eu falo, eu consegui chegar até aquele problema da família, né, e conseguir sensibilizá-los a mudar em prol da saúde da criança. E realmente as taxas são altas, e você vê que hoje Maria Clara está com tudo resolvido, ou seja, não era um problema metabólico em si, era um problema de erro alimentar grave. E uma vez resolvido esse erro, a gente conseguiu melhorar tudo, né? Não só a parte de perda de peso, de melhora do IMC, que é da proporção de peso, estatura e idade, como também das taxas metabólicas, os problemas da gente estar prevenindo doenças futuras na vida adulta, né? Com certeza, são muitos problemas que podem já começar ali na infância e na adolescente por conta desse sobrepeso, né? Sim. Qual que seria, tem como a gente apontar um principal, assim, que pega ali mesmo? Emocional. Olha só. Emocional. Porque a gente vai ver ali na época, quando é criança, a gente vê às vezes uma insulina alta, um colesterol alto, a pressão alta, mas a gente não vai ver a doença se instalando ali. Agora, a parte emocional é muito importante. Tem a parte estética, né? Querendo ou não, nessa fase da vida. Sim, sim, né? É a rejeição, é se sentir excluído do grupo, né? Então isso daí, e aí o que acontece? Quando isso acontece, piora a obesidade, porque é como ela falou, né? Ela não se contentava com pouca comida. E o que está por trás disso, de não se contentar por pouca comida? A ausência materna, como o Nubia falou, que trabalhava muito, viajava muito na época. Aí chega na escola, começa a ser negligenciado, os colegas começam a não aceitar, começam a brincar, começa o bullying, a parte emocional. Então soma nessa necessidade de comer mais, né? De tentar tapar um buraco emocional. Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, assim, na infância, o nosso grande problema é a parte emocional. Com certeza. Qual foi o gatilho, gente, se a gente pode dizer assim? Quando que vocês decidiram, Maria, junto com a mãe também, não dá mais, a gente tem que mudar esse jogo, tem que virar esse cenário. Como é que foi isso pra você, Maria? A gente vê você praticando esporte, você tá praticando esporte hoje ainda? Hoje em dia eu tô correndo. Olha que legal. Assim, dei uma paradinha, mas tem que voltar. Tudo bem, carnaval, né? Todo mundo deu uma pausa. Mas eu acho que o ponto foi acho que foi a aparência mesmo, porque tem até uma foto que a gente colocou aí que, nossa, tava muito. Foi no dia do meu aniversário.
E aí, se você olha a foto de antes e olha a foto de hoje em dia, é realmente uma diferença muito grande. É enorme. E fora os exames também, né? Que eram, inclusive, uma das maiores razões por eu chorar nas consultas, que eu sempre odiei fazer exame. E aí, foi muito disso. Meus exames muito altos, eu realmente, visivelmente, estava muito acima do peso e isso pesou muito. Com certeza. Hoje, como é que a gente pode dizer que está a sua rotina alimentar, de corrida também? Como é que é a sua vida hoje, Maria? Olha, minha vida hoje é tendo mais consciência daquilo que eu faço. Uma vez que você aprende a se alimentar de forma saudável, só que com rotina. Né? Então, é uma coisa gradual. Então, você tem que optar por se alimentar de coisas que realmente te fazem bem. Hoje em dia você tem muito essa coisa de comer fast food. É muito mais fácil, É né? mais fácil. Desembalar do que descascar, Exato, né? você não precisa ir até a cozinha, cozinhar alguma coisa, você não precisa fazer ali, ter o preparo. Hoje em dia as pessoas acham que isso gasta até muito tempo, então isso é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar, eu acho que é uma terapia, então eu gosto muito desse processo, então é algo que eu faço. No almoço é ter ali realmente um acompanhamento, né, com a nutricionista para ter uma rotina mesmo. Lanchar, como eu disse, não comer ultraprocessados, né, tentar sempre manter ali a alimentação dentro de casa. E é isso. Gente, que incrível. Doutora Poliana, que paciente maravilhosa, né? É verdade, não é regra, né? Não é a minoria, infelizmente. A gente entende hoje, né, Bruna, que obesidade é uma doença multifatorial, crônica. A gente tem que entender a obesidade como uma doença, não é uma falta de vontade do paciente, não é preguiça, é uma doença multifatorial que depende de vários fatores, né? Fatores ambientais, fatores genéticos, estilo de vida. Então a gente precisa olhar para a obesidade com mais empatia. Na hora que a gente fala do choro no consultório é muito comum, né? E eu tenho muito medo do que eu falo, porque a gente tem o poder de reconstruir uma vida, como também o poder de destruir e piorar a condição daquela criança. Então, Mas aí, muito cuidado na hora de falar e de abordar. É muito aí difícil. que é a chave do sucesso, porque ela fala com muita propriedade e muita seriedade. Entendeu? Então, para quem está ali do outro lado, é muito importante ter esse acompanhamento e essa orientação. Não adianta querer também... Exatamente. Claro, a mudança vem de dentro de casa, a família chega junto, mas se você também não tiver essa orientação profissional, você pode se perder no processo. Porque a gente começa agora, volta às aulas, né? Você que está aí em casa, volta com o gás todo, montando a lancheirinha, aquela coisa. Mas a vida é corrida, gente. A gente não consegue estar ali o tempo inteiro tão próximo quanto a gente gostaria. Bruna, eu assim, me falar, tinha a imagem de uma mãe má. Por quê? Sanduíche 3 em 3 meses. Às vezes, eu abri uma exceção uma vez por mês. Na escola, como ela não gosta de suco natural, que fica na garrafinha, que ela tem muito problema com cheiro, ficava com cheiro assim de azedo, levava água para a escola. Então, assim, a gente tem que ir se adequando, né? Equilibrando os Exatamente. E atividade física é alguma coisa que a criança goste. Não fazer ali também qualquer coisa por obrigação. Eu vejo muitos casos de levar a criança para academia, leva a criança para pilates, e isso aí com ela não funcionou. Pois é. É mais ao ar livre. Com certeza. Então tem que ver a necessidade de cada criança, cada adolescente. Falando dessa questão da obesidade ser multifatorial, as consequências também da obesidade infantil são muitas, gente. Pode levar, inclusive, a problemas no coração. Isso é muito sério. A gente ouviu também para essa conversa aqui um médico cardiologista. Vamos ver o que ele falou. Já se sabe que a aterosclerose, né, que é o processo de entupimento das artérias, né, do organismo, né, que são os depósitos de placas de colesterol e de gordura na parede dos vasos sanguíneos, ocorre já inicialmente nos períodos da infância, né? Pequenas camadas de gordura já podem ser evidenciadas já nas artérias das crianças. Quando você fala das crianças já obesas, a obesidade ela sempre vem acompanhada de uma causa. Pode ter causa genética, algumas doenças genéticas sim podem causar obesidade, mas a questão dos hábitos, né, o ambiente influencia ainda mais. Crianças sedentárias, crianças que ficam muito tempo em telas
de celular, computadores, TV, que não praticam atividade física regular, aquelas que se alimentam na sua rotina, né, de alimentos muito industrializados, supercalóricos, alimentos mais açucarados, fast foods, dentre outros, também aumenta a chance de ter uma obesidade, que por vezes é acompanhada de elevação das taxas de colesterol, das taxas de açúcar no sangue, com tudo isso influenciando o quê? Uma má saúde das artérias. Essa má saúde das artérias pode promover, sim, que elas desenvolvam um processo de aterosclerose mais grave nas artérias coronárias, nas artérias cerebrais e com isso predispor a AVCs e infartos. Tá certo, obrigada, doutor Emílio, participando aqui também. E é isso, né, doutora Poliana? Acho que fica aí um alerta, não é para assustar e deixar todo mundo desesperado, mas é um alerta muito válido, né? Sim, é importante a gente entender a obesidade exatamente como uma doença crônica, que uma vez instalada, a gente vai lutar com ela para o resto da vida. Verdade. Então, hoje, quando a gente fala de obesidade, o melhor tratamento é a prevenção. É a gente prevenir. Então, desde pequeno, quanto mais cedo a gente consegue identificar a obesidade, quanto mais cedo a gente começa o tratamento da obesidade, melhor é o resultado. Com certeza. Doutora Poliana, obrigada, viu, pelas dicas, pelos esclarecimentos. Núbia, Maria Clara, eu amei conhecer vocês. Parabéns pela virada. Não é fácil, a gente vê o antes e depois assim, já prontinho, né? E tem um acompanhamento com o especialista. Isso faz toda a diferença. Obrigada, viu, minhas amigas? Obrigada. Bom retorno aí das aulas, né, Maria? Agora, e siga firme aí no propósito de boa alimentação, de hábitos saudáveis para toda a família. Isso é para toda a vida. Obrigada, gente. Vamos dar um tchau.